Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, amores. Estou aqui ainda organizando e ajustando a logística na live que estava programada para as 2h34. Infelizmente são 3h30, 1 hora praticamente de atraso, mas vou explicar que o atraso não foi culpa minha. Boa tarde Solange, boa tarde Camila, Jade, vamos entrando. Não deu nem para avisar que ia acontecer a live, só deu para avisar que a live infelizmente ia atrasar, mas não foi culpa minha. Então, por favor, os senhores, não fiquem chateados comigo, não fiquem rebeldes, não me xingam, não reclamem, não, por favor, que a culpa não foi minha, fugiu do meu alcance. Estão todos me ouvindo? O áudio está bom, a imagem está boa, está tudo certo? Tudo ok? Tudo ok? Gente, olha só, hoje é minha primeira live. E aí, Débora, beleza? Hoje aqui é a primeira live de abril, do mês de abril, da minha pessoa, na cidade infernal do Rio de Janeiro. Ontem fiz uma live, eu e o Dr. Guilherme Celos, uma live super construtiva, super interessante, com certeza que agregou muito para os senhores, falando sobre a artrose, das duas maneiras como nós, ambos ortopedistas, encaramos a artrose. Isso foi na live de ontem, minha e do Dr. Guilherme Celos, meu colega de residência médica lá no INTO. E hoje, o mês de abril, primeira live minha, alone, sozinho, solitário, minha primeira live de abril é hoje e falarei o mês de abril sobre artrose. Olha só, a tragédia da artrose. Vamos só. Então, olha só, para quem já está entrando aí, já vai chamando os amigos, já vai chamando os avós, vai chamando as avós, os avós, os tios, os tia-avós, o vizinho que manca, aquele cara que jogava bola na década de 60, que fica falando a escalação do Garrincha com o Gerson. Chama todo mundo que eu vou falar sobre artrose. Na verdade, esse mês de abril vai ser o mês da artrose. Vou falar tudo sobre artrose, desde todos os problemas mecânicos, como prevenir, como tratar, como manejar ela, como as repercussões emocionais, repercussões psíquicas, repercussões não psíquicas. Vou falar sobre artrose. Então, meus amores, vão chamando todo mundo que falarei sobre artrose. Só uns minutinhos introdutórios. Vou falar o porquê do meu atraso. Beleza, gente? Vamos entrando. Certo? Tá tudo ok? Tudo com áudio tá bom? Olha só, artrose, vamos lá. A artrose, ela é um processo degenerativo, tá? Um processo degenerativo é um desgaste da articulação. Eu às vezes falo para meus pacientes e dou um exemplo, que é um exemplo simples, um exemplo fácil de entender, inteligível, que é da dobradiça que está gasta, né? Que a dobradiça deveria haver um espaço, esse espaço, certo? E com a idade o espaço vai ficando mais estreito até que o espaço desaparece e há o contato osso no osso. Isso é um bom exemplo de como ilustrar uma artrose. No caso seria uma artrose, vamos dizer, uma dobradiça do joelho, que é a articulação mais fácil de se entender. Aqui é o fêmur, aqui é a tíbia, certo? O espaço da articulação é esse aqui, certo? Ele vai ficando apertado conforme a gente envelhece, até que chega a haver o contato osso no osso, o atrito osso no osso, que é uma artrose já grave, certo? Mas a artrose, esse processo degenerativo, pode acontecer em qualquer articulação do nosso corpo, não somente o joelho, mas qualquer articulação. Se tem articulação, pode gastar, pode doer e pode dar artrose. Então, se você tiver articulação no teu cabelo, vai ter artrose no cabelo. Se tem articulação na boca, vai ter artrose na boca. Não tem como. A articulação pode acontecer em qualquer lugar do seu belo, do seu maravilhoso, do seu
corpo humano cheio de botox, cheio de estética, certo? E a questão é como podemos tentar prevenir, ou então como devemos valorizar esse processo degenerativo. A gente só valoriza o processo degenerativo, o desgaste, quando está doendo, ou seja, quando está com dor, porra, quando está dor. Esse que é o grande sinal e é o grande informe que você deve se preocupar e deve procurar fazer um exame de imagem, ou que deve fazer algum tratamento se houver dor. Se não houver dor, esquece. Ah, mas eu fiz aquele exame de raio-x de tórax, fiz um raio-x de tórax, por exemplo, meu cardiologista, meu clínico pediu um raio-x de tórax para ver se eu estava com pneumonia e apareceu na minha coluna dorsal, no perfil, cheio de osteófito, lá no laudo, artrose. Vou morrer, doutor, vou morrer. Não vai morrer, porra, não vai morrer, você nem sabe que tinha isso. O objetivo daquele raio-x era ver tórax, não era ver nem coluna. Então o raio-x para ver coluna, é que no laudo tem que acabar colocando, descrever que tem ali uns osteófitos, que é o famoso bico de papagaio, e você nem sabia que tinha esta merda, nem sabia, e vai continuar vivendo, vai continuar fazendo tudo, vai continuar enchendo o saco, vai continuar vivendo, fazendo atividade física, vai continuar ficando nervoso, não dormindo, tem problema nenhum, não muda nada. Por quê? Porque você não tem dor. A partir do momento que você tem dor, aí sim que a gente tem que fazer esse link, essa associação direta do exame de imagem com a sua queixa clínica. E, obviamente, com o exame físico, coisa que ninguém mais faz exame físico, ninguém conversa com o paciente, ninguém olha para a porra do paciente e vê, e conversa, examina, vê só a porra da que tá, tô com a dor na mão, tô com dor no joelho, tô com dor no punho, mas não identifica e não percebe o conjunto do paciente. Dá para perceber muitos outros fatores que vão influenciar tanto na sua queixa do joelho, ou de qualquer lugar que seja, como na queixa geral do paciente. Então você tem que olhar nos olhos do paciente, olhar para o paciente, ver ele andando, você tem que ver ele, ouvir o paciente, porque aí sim, não é evidência não, meus amores, não é evidência não, colegas ortopedistas, é simplesmente fazer uma consulta adequada, é você prestar atenção no que o paciente fala, não é querer simplesmente raio-x, alginac e vai embora. E aí alguns chamam de evidência, mas não é evidência não. Voltando à artrose, então a gente vai valorizar a artrose se tiver dor. Se por acaso você tiver no exame aparecer osteófito, esse nome feio, essa porra desse palavrão, significa bico de papagaio, de forma leiga, mas pelo menos vocês entendem, tem que falar leigo para vocês entenderem. Se eu ficar aqui falando toda a forma técnica, me achando o pica das galáxias, vocês não vão entender porra nenhuma, e o objetivo é falar com vocês, não é falar com técnico, né? Então, vamos embora. Então, osteófito é o famoso bico de papagaio, certo? Beleza, isso significa artrose. Sempre que você vê isso escrito no laudo, osteófito, significa que você tem artrose, significa que você tem alteração degenerativa, significa que a idade está chegando, significa que a idade já chegou, significa que, porra, é isso, e é a vida, não vai precisar botar prótese, não vai precisar nada demais, é a vida. Agora, se você tem o osteófito e você tem dor, osteófito e dor, aí sim, e o link é o exame físico, então, vou até, não adianta nem escrever, porque vocês não vão ver nada, mas aqui osteófito, dor, certo? E o link é o exame físico. Olha que bonito, que lindo isso. Osteófito, dor e o link, exame físico. Tem que fazer o link, porque às vezes, você é muito comum, tem artrose na coluna, tem o osteófito na coluna, tem dor, mas não tem o link, porque a porra da dor é por outro motivo. Entenderam? A dor é de quadril, a dor é lombar, é mecânico, é muscular, é insônia, é inflamação aleatória. Não tem o link, então tem que ter. Isso aí a gente aprende, meus amores. Você aprende lá na propedêutica, na graduação médica, que ele tem que ter exatamente isso, fazer o link do osteófito, que é a alteração no exame de imagem, com sua queixa, com a sua dor, tem que ter dor, e examinar, fazer exatamente ver
se tem essa conexão, se tem essa interseção, porque às vezes não existe essa interseção. Às vezes você tem só artrose, tem uma dor, mas a dor é de outro motivo, certo? Ou então você às vezes só tem a dor, não tem artrose, porra, extremamente comum só ter a dor. Aí você só tem a dor, você vai ter que primeiro tentar identificar a etiologia, que não é anatômica, o motivo que não é anatômico dessa dor, certo? Então por isso tem que examinar, parar, ouvir o paciente, conversar, olhar nos olhos do paciente, olhar nos olhos, ouvir, botar a mão, ver onde é que dói, aí você vai fazer a evidência, aí você vai até adivinhar a dor do paciente. Olha que beleza, que bonito, né? Você consegue interpretar, você interpreta tão bem, o ser humano consegue até adivinhar onde é a dor do paciente. Isso é brilhante, é simplesmente consulta médica, simplesmente isso. Então vamos embora, voltando ao assunto da artrose, degeneração articular. Eu falei ontem, na verdade o Dr. Guilherme Celos abordou ontem muito bem, falando sobre a questão inflamatória. Então não é somente a mecânica, não é simplesmente o osso no osso, mas existe uma inflamação. Inflamação é o bicho-papão da saúde humana atual. Inflamação é o demônio que ninguém quer ver essa porra aí. Inflamação gera câncer, inflamação gera Alzheimer, inflamação infarta, inflamação dói, inflamação dá tudo. É o bicho-papão. Só que ninguém consegue fazer um exame de imagem que identifique a porra da inflamação. O que você identifica é através de parâmetros no exame de sangue. Aí você consegue ter uma noção se tem inflamação ou não. Aí tem que pedir exame de sangue. Qual é o ortopedista seu que pede exame de sangue? Porra, nenhum ortopedista pede exame de sangue. Só pede quando é risco cirúrgico, porra, para pedir para outro ver. Nenhum ortopedista pede exame de sangue, mas é importante. Tudo bem que na residência a gente não aprende a ver exame de sangue, mas aí você estuda, você aprende com outras especialidades, com pós-graduação, você aprende a ver exame de sangue, certo? Então, você tem que ver se o paciente está inflamado, porque aí você vai ver se tem essa inflamação correndo solta no corpo do ser humano, como o Dr. Guilherme falou ontem. Se tem essa inflamação que vai perpetuar o processo degenerativo. Então, tem a questão mecânica do osso batendo no osso, do atrito, e tem a questão inflamatória, vamos dizer como se fosse o fantasma, que não dá para a gente ver no raio-x. A gente só consegue ter uma noção através do exame de sangue, ter uma noção, beleza? Mas tem que agir nos dois. Você tem que agir no mecânico, no local, lá, e também agir na inflamação. Inflamação você age lifestyle, estilo de vida, atividade física, uma visão muito mais holística, que é fundamental. Não adianta só ir lá no mecânico, jogar o WD-40 aqui, lubrificar a tua articulação e fazer tudo que possível ali no local, sendo que o sistêmico, o integral, o integrativo não está resolvido, não vai dar certo, não vai dar bom, certo? Então, o que eu já falei que é importante para os senhores anotarem, prestarem atenção, martelarem na mente dos senhores. O que é fundamental? Para artrose, valorizamos quando tem dor, desculpa, é isso aqui, quando tem dor e tem alteração no raio-x, certo? Alteração no raio-x ou na ressonância, certo? O exame de imagem que vê osso, ressonância, raio-x ou tomografia. Alteração no exame, queixa, dor, e tem que fazer o link, você tem que conectar, examinando, ouvindo o paciente, conversando com o paciente. Aí você conecta, aí você fala, porra, o teu problema é por causa dessa alteração no seu raio-x, no seu exame de imagem, beleza? A artrose são duas básicas, é mecânico e inflamatório. Mecânico é o simples, é o fácil de entender, é o atrito, é o amortecedor do carro que gastou, que está metal com metal. E o inflamatório é o fantasma, é o que está ao redor, os arredores que estão inflamados, que é nesse sentido do que perpetua esse processo. Por isso os reumatologistas chamam de osteoartrite, porque eles consideram que é um processo predominantemente inflamatório. Ortopedista é bronco, ortopedista é grosso, então fala que é mecânico, é artrose, é mais fácil de falar, é mais curto, então é tudo artrose,
Então, mas não está errado não, é uma forma simplesmente mais grosseira de ver as coisas. Mas existe os dois processos coexistem. O processo inflamatório, que é a osteoartrite, e o processo mecânico, que é a artrose de fato, o nome mais simples. Correto? Tá tudo bem? Hoje a live é corrida porque eu tô puto, porque fiquei uma hora parado na porra do metrô do Rio de Janeiro. Esse é um absurdo, um absurdo. O metrô do Rio de Janeiro tem 2 linhas. O metrô do Rio de Janeiro, para quem conhece o Rio de Janeiro, tem 2 linhas. O metrô de Nova York tem 24 linhas. Não, você não fica um segundo esperando o metrô, você não fica parado, você não dá problema de ar, de calefação, de porra nenhuma. Aqui você tem 2 linhas. Faltou luz numa linha, eu fiquei 1h30 num trajeto que eu faço de 20 minutos no metrô do Rio de Janeiro. É foda, é difícil, é complicado. Enquanto isso, eu acho interessante falar. Enquanto isso, eu estava infelizmente esperando, quando aí vi uma postagem, um story do meu grande colega, Dr. Ítalo Marcilli, falando exatamente sobre isso, falando sobre a questão do almoço, sobre a sagrada direito de almoçar, sagrado direito de almoçar para quem é preguiçoso, porque o brasileiro é o preguiçoso. Onde é que já se viu isso? Falta a luz, acaba o mundo, não tem luz, acaba o metrô, fica 1h30. Imagina se tivesse um World Trade Center aqui, se tivesse terrorismo, se tivesse terremoto. O brasileiro, na época das Olimpíadas, falaram que o brasileiro sofre da síndrome do vira-lata. Não é síndrome vira-lata não, o brasileiro é um vira-lata mesmo, o brasileiro é uma merda, não faz nada direito, preguiçoso, indolente, certo? Fechou? Então olha só, vamos fechar nossa live. Vamos ter com relação à artrose, vou só terminar um pouquinho falando sobre uma artrose que é importante, que a artrose pode acontecer também no garotão aí, no garotão que quer ficar forte, no garotão que quer tomar bomba para ficar bonitinho, na menininha que quer fazer o botox, que quer fazer o ácido hialurônico aí nas fuças. Pode acontecer com o garotão, a artrose, é uma osteoartrite pós-traumática. Porra, mas eu só pensava que a artrose só aconteceria no meu avô, na minha avó. Não, filhão, pode acontecer em tu também. Pode acontecer no jovem, no garotão. Como? Pós-traumática, ou seja, você tem um trauma, você bate, você tem uma queda, qualquer tipo de pancada, trauma, ortopedista, trauma. Não precisa ficar dando detalhe do trauma. Bateu, caiu, chutaram você foi dar uma cambalhota e caiu. Porra, qualquer cavalo bateu em você, qualquer bizarrice, trauma. Teve um trauma na articulação, não é trauma aqui no cotovelo, não é trauma no cabelo, não é trauma na cabeça, é trauma na articulação. Quando você tem trauma na articulação, seja no ombro, uma articulação do ombro, uma articulação do joelho, aqui do joelho, uma articulação do punho, quando você tem trauma na articulação, você pode evoluir uma inflamação que se auto-perpetua, e dessa perpetuação da inflamação você expõe o osso subcondral e isso pode gerar uma artrose no futuro. Gente, vou me despedindo que eu tenho que atender paciente que acabou de chegar. Obrigado por todo, desculpa a demora, fique acompanhando aí. Semana que vem, cenas do próximo capítulo mais sobre artrose. Beijão, gente, valeu, tchau.